1 de Pedro, capítulo 4, os versos 7 ao 11. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Hoje o povo é rápido para encontrar, né? Encontra no celular. Antigamente a gente escutava os barulhos das folhas passando. Então amém, queridos. Eu estou lendo a tradução NVT, tá bom? 1 de Pedro, capítulo 4, dos versos 7 ao 11. A palavra do nosso Senhor diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo um bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar, então façam-o de acordo com a palavra de Deus. Têm o dom de ajudar, façam-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realiza trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos, acalme seu coração. Gostaria que você, nesse momento agora, diante de tudo que você já passou, às vezes chegou aqui correndo, acabou de chegar, quero pedir para que você acalme seu coração e que você peça agora ao Senhor para falar contigo. E eu vou deixar por alguns minutos você falar com Deus. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Pai, fala ao meu coração. Eu vim aqui nessa noite buscando um ensinamento, Deus. Eu não estou aqui simplesmente a passeio. Fale isso para o Senhor. Senhor Deus, meu Pai, eis aqui a tua igreja, o teu povo, o povo que o Senhor comprou, o povo que o Senhor formou, o povo que o Senhor escolheu, como diz a tua palavra, antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui sedentos pela tua voz, Deus, sedentos pela tua palavra, e nós queremos ouvi-la, e queremos guardá-la no nosso coração, e queremos praticá-la. Não queremos ser semelhantes àquele homem que Tiago diz na sua carta, que contempla a sua face no espelho, mas esquece. Ou seja, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite, queremos guardá-la em nosso coração, queremos compreendê-la e queremos colocá-la em prática. Nos ajude, Senhor, como nós precisamos da ajuda do Senhor, porque sozinho nós não conseguimos, Pai. Nos ajude, é o que eu peço a Ti. Fala conosco e fica conosco. Amém. Meus irmãos, quem foi escolhido e cuidado pela família de Deus, agora é chamado a assumir uma responsabilidade dentro dessa casa. Ou seja, eu quero falar com vocês nessa noite sobre cuidando da família que Deus me deu. Você se sente parte dessa família? Quem se sente, faz assim com a mão. Pode fazer, sem medo. Isso é importante de nós entendermos, meus irmãos. Sabe por quê? Eu estava pensando como é fácil a gente se acostumar em ser cuidado. Nós vivemos numa geração, e isso tem sido cada dia mais proliferado e tem sido pregado, e isso tem crescido no coração das pessoas, um desejo de não ter responsabilidade. A gente não quer assumir compromissos. Uma prova disso é que a gente vê homens aí de 40 anos, 50 anos, que não querem assumir uma responsabilidade na vida. Pessoas que não querem assumir a responsabilidade que têm, não querem assumir cargos, não querem assumir posições. Nós vivemos hoje no mundo, meus irmãos, isso é no mundo, uma crise de líderes. Pessoas não querem liderar mais.
A gente gosta quando alguém cuida da gente, a gente gosta quando alguém liga para a gente gosta quando alguém fala bem da gente, a gente gosta quando alguém nos procura, a gente gosta quando alguém nos chama para sair, e isso é bom, a gente se sente amado, não é verdade? Mas a gente não chama alguém para sair, a gente não chama alguém para tomar um café, a gente não faz uma visita, a gente não liga para alguém. Vocês compreendem que hoje a gente quer ser muito mais cuidado do que cuidar? O fato, meus irmãos, que existe uma pergunta que deve começar a incomodar o meu e o seu coração. Será que eu percebo os outros com a mesma facilidade com que eu desejo ser percebido? Será que eu noto quando alguém está faltando aos cultos? Será que eu procuro quem está passando por lutas para orar por essa pessoa, para oferecer o seu ombro amigo, para oferecer uma mão para levantá-la? Será? Será que eu tenho sido alguém que eu quero que as pessoas sejam para mim? Eu tenho sido esse alguém para as outras pessoas? Meus irmãos, o fato é que chega um momento da nossa vida cristã que nós temos que parar de ser cuidados, né, de querer só ser cuidados, e a gente agora precisa cuidar. Não estou dizendo que a gente não precisa de cuidado, que a gente não precisa de carinho, a gente precisa. Nós somos seres humanos, a gente precisa de um afago, de um afeto. Só que chega um momento da nossa vida, e Paulo trabalha muito isso na primeira carta aos Coríntios, que chega um momento da nossa vida que a gente precisa, sim, ser cuidado, mas agora a gente mais cuida. A gente é menos cuidado e cuida mais. A gente cuida mais, a gente se doa mais. O reino é isso, a gente vai ver no decorrer da exposição bíblica, que a ideia bíblica é proteger os mais fracos, cuidar dos necessitados. Meus irmãos, vocês se lembram quando o Tiago vai dizer sobre a fé na sua carta, que ele diz assim: se você diz que tem fé, ou crê em Deus, faz bem, porque até o diabo crê e tremem. E aí ele vai falar sobre a questão da fé ser morta, ou ser ativa, e ele diz que a verdadeira religião é qual? Vocês lembram? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é ser família, é nós olharmos para os necessitados, olharmos para os mais fracos e falar: agora, eu preciso de um cuidado, mas agora eu vou cuidar, ao invés de ser cuidado. É como uma criança. Eu tenho uma criança de 3 anos em casa, e é interessante que há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, a gente tinha que ficar o tempo todo em volta dela, fazendo com que ela não morresse. Eu e a Taidna, a gente era uma espécie de anjo da guarda, porque toda hora a Esther colocava a vida dela em risco, subindo em lugares que não podia, fazendo coisas que não podia. Quem tem filho sabe como é. Agora é interessante, porque agora a gente senta, hoje mesmo a gente saiu para almoçar, e tinha uma brinquedoteca onde a gente estava almoçando. Eu e a Taidna, nós sentamos numa mesa que dava para vê-la, e ela ficou ali sozinha brincando. Por quê? Porque agora ela já tem uma certa autonomia. Só que vai chegar um momento da vida dela que ela vai caminhar sozinha. E tem pais aqui na igreja que está passando por isso, os filhos se casando, saindo de casa, ou passa num concurso, ou vai morar fora. Ou seja, os pais cuidaram dessa criança, adolescência, juventude, só que chegou o momento do passarinho voar. Agora ele não mais vai ser cuidado, agora ele cuida. E a família do reino, a família cristã, ela é da mesma forma, meus irmãos. Meus irmãos, é aqui que precisamos confrontar uma mentalidade perigosa para o reino. A igreja como um balcão de serviço. No balcão a gente chega e pergunta, num drive-tour, a gente chega e pergunta: o que você tem para mim? Qual é o cardápio? Qual é a comida desse lugar? Quem vai me atender? Cadê o garçom? Cadê? Estou precisando. Quem vai cuidar de mim aqui? Quando nós olhamos para a igreja como família, a pergunta muda. Eu olho para a casa de Deus e me pergunto: onde eu posso servir? Eu quero ser útil. Onde eu posso ser útil? Quem está precisando de mim? O dom que Deus me deu, eu vou servir onde? Onde eu vou colocar esse dom em prática? Mas quando é que eu cuido da família da fé? É quando a igreja deixa de ser deles e passa a ser minha.
É quando eu paro de olhar para a igreja como um mero lugar para eu frequentar e sair rápido sem ninguém me perceber. É quando eu olho para a igreja e falo, é minha casa. Você precisa olhar para Betesda, meu irmão e minha irmã, e olhar isso aqui como sua casa. Seus olhos devem brilhar quando você olha para essa igreja. Essa igreja não é minha, ela não é da liderança, ela não é do pastor Giovanni, ela é nossa. E o pastor dela não sou eu, o pastor dela se chama Jesus Cristo, que morreu numa cruz por nós. Ela é nossa. Há alguma coisa quebrada? Eu devo olhar para isso. Há alguma coisa fora do lugar? Eu devo olhar para isso. Não deve ser só a liderança, o diretor de patrimônio. E é uma coisa interessante, meus irmãos. A gente faz isso quando a gente ama. 1 João, no capítulo 3, verso 16, o apóstolo João vai dizer, sabemos o que é amor porque Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, devemos dar a nossa vida por Ele. E ele continua dizendo, só sabemos o que é amor porque Ele nos amou. E quando nós nos deparamos ou somos confrontados com esse amor de Cristo, meus irmãos, a gente quer amar. A gente quer cuidar. O apóstolo Pedro escreve essa carta num contexto muito difícil. E ele ensina a gente, nos ensina, 3 verdades nesse texto que nós lemos. A primeira verdade, cuidamos da igreja quando fazemos do irmão a minha responsabilidade. Meus irmãos, essa carta foi escrita por volta do ano 62 ou 64 depois de Cristo. Pedro estava sendo muito perseguido pelo imperador Nero, não só ele, até porque Pedro e Paulo, eles morrem no mesmo ano, provavelmente no ano 68 depois de Cristo, logo depois que Roma pega fogo e os cristãos são culpados. Eles culpam os cristãos, né? E Pedro escreve essa carta para os cristãos que estavam na Ásia Menor, sofrendo perseguições, precisavam fugir para preservar a sua vida. E sabe qual é a tônica da primeira carta, meus queridos? Pedro não está olhando para uma igreja física, 4 paredes, como nós temos aqui. Pedro está olhando para a igreja como um corpo, né? Nós somos o corpo, a igreja é o ajuntamento dos crentes. E Pedro está olhando para essa igreja e está dizendo, olha, sabe como que vocês vão enfrentar as dificuldades e as batalhas? De forma corajosa e unida. Caminhando juntos. Você pode até ser corajoso, meu irmão, mas sozinho você não vai a lugar algum. Até porque nós não somos super-homens ou mulheres maravilhas, né, com superpoderes, nós não somos. Então a ideia de Pedro é, eu preciso olhar para o meu irmão, eu cuido da igreja, quando eu olho para o meu irmão e entendo, ele também é minha responsabilidade. A gente não pode usar aquele ditado, né? É Deus por todos e cada um por si. A gente não pode usar esse ditado no reino. Ele é uma falácia. Meu irmão, cuidar da igreja não é uma tarefa reservada apenas para os pastores, para os líderes, para os oficiais, mas é uma resposta natural de um coração que compreendeu a cruz e o amor de Cristo. É uma resposta natural. Sabe o que Deus tem falado muito comigo nos últimos meses, meus irmãos? Tiago, foca menos nas atitudes e foca na transformação do seu coração. Um coração transformado, ele tem nova atitude. Agora, uma atitude, ela dura pouco tempo, a gente não vai ter força para sustentar. É igual quando a gente começa uma dieta, toda segunda-feira a gente começa, né? Não é verdade? Toda segunda-feira a gente começa uma dieta. Mas por quê? Porque ao longo da semana a gente perde a força, é só uma atitude. Agora, quando o coração é transformado, tudo muda. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 4. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas procure também o do outro. Meus irmãos, eu poderia ficar aqui boa parte da noite, citando para vocês vários textos bíblicos, dizendo para nós, olhe para o outro, se preocupe com o outro, não se ache mais do que o outro, olhe para o outro, perceba o outro, olhe a dificuldade do outro, levante o seu irmão, porque isso é vida cristã, isso é comunidade, isso é fé.
Meu irmão, as igrejas hoje, elas parecem mais um ajuntamento de pessoas que querem só ir ali, receber algo e depois ir embora. Somente isso. E sabe quando eu cuido da igreja? Quando eu estou disposto a amar. E amar é difícil, meus irmãos. Amar não é fácil. É por isso que Pedro vai lembrar para esses irmãos o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. É interessante Pedro começar o seu apelo apontando para o fim. É como se ele estivesse elucidando essa igreja, dizendo: olha, vocês estão tão preocupados com coisas terrenas, coisas corriqueiras, coisas efêmeras, que vocês estão esquecendo de que o fim está próximo. Sabe quando você está fazendo uma prova? Eu não sei vocês, mas eu sou muito assim. Quando eu percebo que algo ficou para trás, eu fico incomodado. E quando tem uma questão que eu não consigo resolver, enquanto eu não resolver ela, eu não saio. Só que quando a gente está fazendo uma prova que tem tempo, a gente tem que otimizar o tempo. O tempo está acabando. Você vai ficar batendo cabeça ali ou você vai resolver os outros? O que a gente faz, irmãos? Então Pedro está lembrando: ei, acorda, o tempo está acabando e vocês estão aí brigando por coisas poucas, por coisa pequena. Se a parede é preta, se a parede é branca, se é cadeira ou se é banco, se tem jogo de luzes ou se não tem, se bate palma ou se não bate. Olha qual é a preocupação. Enquanto tem pessoas morrendo, meus irmãos, e eu não vou longe, eu não estou falando de pessoas morrendo lá fora, não. Tem pessoas morrendo dentro da igreja. Tem pessoas morrendo dentro da igreja. Quando Pedro usa essa frase dizendo o fim está próximo, ele está dizendo: olha, a consumação, o cumprimento de tudo está chegando. E isso é importante que vocês entendam, porque vocês devem olhar para aquilo que é eterno. Meus irmãos, essa caixa, essas coisas aqui, elas vão se perder, e não tem problema, porque isso aqui não vale nada. Agora, uma vida vale tudo. Uma vida vale tudo. Uma vida vale tudo. É como se Pedro estivesse olhando para esses irmãos que estão enfrentando tanta perseguição, dizendo para eles: olha, vocês já estão sendo perseguidos, por que vocês vão brigar agora? Acima de tudo, amem uns aos outros. Estava conversando com minha esposa esses dias, estava dizendo para ela: você não acha não que a gente vive um mundo muito indiferente hoje? A gente anda na rua, as pessoas estão com um fone de ouvido. Esses dias eu quase atropelei uma pessoa ali, porque ela não viu, na avenida, passando a avenida, com celular e fone. As pessoas estão tão alheias a tudo, meus irmãos, tão alheias, que a gente não consegue mais ter compaixão de alguém que está do lado. A gente não consegue mais. Você vai num restaurante, não tem ninguém mais conversando, é todo mundo no celular. A gente tem trocado pessoas por coisas. E sabe quando que a gente percebe isso? Quando a gente perde. Eu já estava dizendo isso. A gente só dá valor depois que a gente perde. Depois que a gente perde, aí a gente... como me faz falta isso. Só que Pedro, ele não para nessa frase. Ele diz: portanto, sejam sensatos, disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Espera aí, o que Pedro está querendo dizer agora? Pedro está dizendo: sejam sensatos, disciplinados. O que Pedro está querendo dizer com essas duas palavras? Sensatez e disciplina. É exatamente o que eu estou falando para os irmãos. Nós somos muito insensatos, sabe por quê? Nós damos valor para aquilo que não deveríamos dar. Nós damos ouvidos para aquilo que nós não deveríamos dar. Nós fixamos os nossos olhos para aquilo que a gente não deveria fixar. A gente se martiriza e perde tempo ruminando rancor, mágoa, que a gente não precisaria. Mas aquela pessoa falou mal de mim. E daí? E daí? É porque eu fiquei sabendo? Porque, irmãos, vou te falar uma coisa. Falam mal de você. Às vezes você nem fica sabendo. Quer dizer, na maioria das vezes você nem fica sabendo. Aí agora, porque você ficou sabendo, você vai ficar triste. Vai ficar remoendo. É interessante Pedro trazer para essa igreja, dizendo: olha, o amor cobre a multidão de pecados. O que Pedro está querendo dizer com isso?
É simples o que Pedro está querendo dizer, meus irmãos. A ideia, ela não é outra. Pedro está dizendo, o verdadeiro amor não transforma cada falha do irmão em motivo para romper a comunhão. Que devemos, na medida do possível, estar prontos para perdoar as grosserias e os insultos. Meu irmão e minha irmã, numa família, ou uma família, não sobrevive, porque os seus membros nunca ferem uns aos outros. É pelo contrário. É porque os seus membros, ou seus integrantes dessa família, sempre estão dispostos, o quê? Eu ouvi algumas vozes, mas eu quero ouvir o grupo. Sempre estão dispostos a perdoar. Que palavra difícil. Sabe por que essa palavra é difícil? Porque fere o nosso orgulho, fere o nosso ego. Essa semana eu estava ali na minha sala orando e pensando em algumas coisas. Senhor, e eu falando para Deus, Deus, por que eu, Tiago, às vezes me preocupo tanto com coisas que eu não deveria me preocupar e eu gasto tanta energia em coisas que eu não deveria? E é interessante que na maioria das vezes que a gente passa por um momento assim, que a gente é ferido, maltratado por alguém, e a gente fica triste, né? Parece que o mundo acabou, né? Só que depois que a gente perdoa, reconcilia, e a gente vai olhar para trás, a gente fica pensando, por que eu dei tanta importância para aquilo? É ou não é, irmãos? Nossa, por que eu dei importância para aquilo? Meus irmãos, numa família, vai haver diferenças, opiniões contrárias, vai haver uma rispidez uma hora ou outra, vai haver sim, queridos, um problema maior, mas e se a gente não perdoar? O que vai acontecer? Um reino dividido, ele não vence, ele não subsiste, ele não consegue vencer a batalha. Meus irmãos, mas na maioria das vezes a gente tem vivido dividido. E o que Pedro está dizendo para esses irmãos é: não se dividam, continuem juntos. Vocês vão vencer essa batalha, vocês vão vencer as perseguições juntos. Pedro, ele agora cita um exemplo de atitude de amor. Ele diz, no verso 9, abram as suas casas de bom grado para que os que necessitam de um lugar, daqueles que necessitam de um lugar, possa se hospedar. À primeira vista, esse versículo parece tratar apenas de hospitalidade, não é? Mas Pedro está falando de algo muito mais profundo. A palavra no original, ela traz a ideia para a gente de forma literal. Amigos dos estrangeiros, amantes dos que são recebidos. Quando a gente olha para a cultura do mundo antigo, do Novo Testamento, ou para a cultura israelita, hospedar para eles é questão de princípio de mandamento. Na casa de um judeu, sempre havia um quartinho reservado para alguém se hospedar. E não é simplesmente a atitude de hospitalidade, mas é a atitude, meu irmão, sabe do quê? De amor, de acolher alguém. É a atitude de amor de você dizer para alguém: vem, durma aqui para você não ficar ao relento. A gente pode expandir esse exemplo para diversos outros exemplos, meus irmãos. Diversos outros exemplos. Nós vivemos num mundo da rapidez, do instantâneo, onde a gente não tem tempo para nada, não é? Quantas vezes essa semana você parou para conversar com alguém e orar com uma pessoa que precisava? Quantas vezes? Quantas vezes você lembrou-se de alguém que precisava de uma mensagem e mandou mensagem para alguém? Quantas vezes você deixou Deus falar ao seu coração? E às vezes você não ligou, não mandou mensagem, mas ali na sua devocional você colocou a vida de uma pessoa em oração. Quantas vezes você pagou um lanche para alguém? Se quiserem pagar para mim, estou à disposição. Principalmente um café aqui no aroma da casa. Quantas vezes, meus irmãos, nós emprestamos os nossos ouvidos para ouvir as dificuldades e o cansaço de um irmão? Quantas vezes nós oferecemos o nosso ombro amigo para falar: vem cá, eu te carrego. Eu te carrego. Meu irmão e minha irmã, o evangelho ele não muda.
O que tem mudado, não o evangelho, mas a nossa vida é a nossa agenda. A nossa agenda tem mudado a nossa vida e a gente tem dado muito mais valor para a agenda do que para o evangelho. A gente tem dado muito mais valor para coisas perecíveis do que para coisas eternas. Nós temos dado muito mais valor para coisas que vão se perder nesse mundo do que para aquilo que de fato importa. Eu quero que você comece a refletir sobre isso. Peça ao Senhor para não mudar só suas atitudes, mas para mudar o seu coração. Porque quando a gente tem um coração transformado, uma mente transformada, a nossa visão de mundo é transformada e as nossas atitudes são transformadas. Para que você e eu, para que entendamos que nós cuidamos da igreja, quando nós entendemos isso, meus irmãos, olhamos para o lado e entendemos, esse irmão é minha responsabilidade. Eu sei que a nossa igreja, né, é uma igreja já de um tamanho considerável, e às vezes você não vai saber o nome de todo mundo, mas será que não vale a pena a gente se aproximar? Para fazer uma amizade, para ajudar, para caminhar junto, para discipular. Será que não vale a pena? Porque a igreja, meus irmãos, ela começa a aparecer com Cristo quando cada irmão decide carregar a dificuldade do outro. Por amor, um pedaço de um fardo de cada um. A igreja do Senhor, ela de fato se assemelha a Cristo quando por amor eu me disponho a carregar o fardo do meu irmão. Não essa igreja que mata, não essa igreja que, não é do meu jeito, então eu vou bater, eu vou brigar, eu vou causar uma guerra. Que igreja? Isso não é igreja, isso não é evangelho. Enquanto os apóstolos estavam preocupados com Roma, com a política romana, com o dinheiro romano, Jesus falou, não, calma. Vocês vêm com espada, vêm com tudo isso. Não. Vocês se lembram de quando Jesus foi ser preso? Jesus falou, por acaso eu sou um marginal? Por acaso agora eu matei alguém? Eu fiz algo de errado para vocês virem me prender com cavalos, com tropas, com armas? Pedro, calma, não precisa disso. Jesus é o nosso exemplo. Meus irmãos, se a gente não ama e não cuida da nossa casa, da nossa família cristã, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que não conhecem a Cristo que vale a pena entregar a vida para Cristo e fazer parte do corpo? Como? É por isso que as pessoas hoje olham para nós e muitas vezes não querem ser crentes. Orgulhosos, cheios de razão, altivos, olhando para os outros, não, eu sou salvo, você não. Você não merece estar comigo. Que é isso? A segunda verdade que Pedro nos mostra é que cuidamos da igreja quando colocamos os nossos dons a serviço da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ou seja, eu quero estender não só dons, a talentos. Deus não nos ensina a cantar, não nos dá um dom de servir, de falar, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Pedro cita alguns exemplos, né, de servir, de falar. Deus não nos dá esses dons e talentos para que a gente seja exaltado e glorificado. Mas Deus nos dá esses dons e esse talento para que o corpo seja edificado. Na igreja ninguém é apenas consumidor da graça. Todos somos também instrumentos da graça de Deus na vida de outros irmãos. Vocês entenderam o recado? Na igreja, não podemos ser só consumidores da graça, devemos ser instrumentos dessa mesma graça, para que outros irmãos sejam abençoados. E esse é o problema aqui. Pedro está falando isso para esses irmãos, justamente para esses irmãos entenderem isso. Olha, contexto de perseguição e dificuldades, se vocês não se unirem, não servirem um ao outro, o que tem menos você vai lá e ajuda, o que tem menos talento você vai lá e serve, o que tem menos força você vai lá e ajuda. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir vencer, porque tudo que recebemos é para a edificação do corpo. É por isso que Pedro diz, Deus concede um dom para cada um,
e vocês devem usá-los para servir uns aos outros. Vocês perceberam quantas vezes Pedro vai dizer a palavra, ou a expressão, uns aos outros? Ele usa essa expressão várias vezes, uns aos outros, uns aos outros. Nesses últimos meses de luto e sofrimento na minha família, eu tenho percebido que até o sofrimento, até o luto, até a perda que nós passamos, de alguma forma, é para que posteriormente Deus me use ou nos use para que outro seja consolado e edificado. Vocês entenderam o que eu falei, irmãos? Às vezes a gente passa por um momento de dificuldade, seja de perda, seja dificuldade no casamento, dificuldade financeira, dificuldade com o filho, seja de doença. A gente passa por aquilo e às vezes outros irmãos que passaram pela mesma situação nos ajudam. É ou não é verdade? E depois nós nos pegamos ajudando outras pessoas que estão passando por aquilo que a gente passou. É porque a gente acha que dom é só aquilo que faz aqui na igreja, né? Que é tocar, que nem é dom, isso é talento. Os dons estão lá em Coríntios 12. E a gente acha que dom é só isso, é só tocar, cantar, pregar. Meu irmão, o maior dom, o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13 de Romanos, ou de Coríntios. E qual é o maior dom, meus irmãos? Mesmo que eu fale a língua de todos os anjos, tenha todo o poder, tenha toda a força, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que retine, que toca, mas não ecoa, ninguém escuta. Meu irmão, minha irmã, você pode falar de Jesus para quem você quiser. Se você não viver amor, o amor que Cristo te deu, vão ser meras palavras jogadas ao vento. Vão ser meras palavras, conhecimento teórico, que não causa transformação em ninguém. O testemunho, ele precisa vir acompanhado da pregação do Evangelho, mas a pregação do Evangelho, ela precisa ser, olhar para quem está, o portador, o arauto daquela mensagem, e dizer, eu estou me sentindo amado por ele. Meu irmão, até o nosso ímpeto, a nossa pregação, quando a gente prega o Evangelho para alguém, isso é uma demonstração de amor. Porque quando nós percebemos que somos muito amados por Deus, a gente não consegue se conter, a gente precisa falar para o outro. Percebam que Pedro não está dizendo, um tem dom e outro não. Pedro está dizendo, a cada um. É a palavra de Deus que está dizendo, meus irmãos, a cada um. E ele complementa essa oração. A cada um, cada pessoa tem um dom e ele deve usar esse dom para servir o outro. Servir quem precisa. John Stott, ele vai dizer que os dons espirituais nunca são um fim em si mesmo. Eles sempre têm como propósito a edificação do corpo, que é a igreja. O Espírito distribui dons não para exaltar indivíduos, mas para fortalecer o corpo de Cristo. Servir a igreja, meus irmãos, é administrar o que pertence a Deus. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Pedro diz no final do verso 10, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Olha só como Pedro está dizendo. Vocês se lembram da parábola dos talentos? E é interessante essa parábola, por quê? Primeiro mostra que todos têm dons. Sim, uns vão ter 5, outros vão ter 2, alguns vão ter só 1, mas todos vão ter. A outra parte me chama a atenção. Tem gente que recebe dom e ele quer servir. Ele quer abençoar a igreja, ele quer abençoar o reino, ele ajuda a igreja, ele faz missões, ele ajuda ali no seu condomínio, ele ajuda os vizinhos, ele ajuda a família, ele quer servir, ele quer trabalhar. Só que tem pessoas que recebem o dom, igual a parábola. O que ele faz? Cava um buraco, bota o dom ali, fecha e fala, vou deixar aqui, né?
É igual aquela pessoa que você chega, que você olha talentosa, cheia de dons na igreja. Meu irmão, vamos servir. Ah, agora eu estou tirando um tempo sabático. Não, ok, a gente precisa de descanso. Mas esse descanso não é eterno, né? A eternidade, o descanso só na eternidade. Aqui a gente para um tempo, descansa e volta. Só que o dono desses dons, ele volta. O que quer dizer, meu irmão? Deus vai pedir o dom que ele me deu e que ele te deu de volta. E aí, como que a gente vai agir agora? E aí, os outros que receberam 5 e 2 dons, o dono dos dons, Deus diz para ele: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Só que o que recebe pouco dom, só um dom, e guardou com medo. Ou a gente poderia colocar até outras questões, né? Preguiça, sabe, desleixo. Ele guarda o seu dom, não faz nada, e Deus chega para ele e diz para ele de forma bem clara: servo mau e infiel, por que você guardou o dom? E ele é tão insolente que ele tem uma resposta: não, mas é porque eu sei que que o senhor é um bom administrador. Mas se você sabe que eu sou um bom administrador, você deveria ter pelo menos guardado, e para ele multiplicar na poupança, que ele multiplicaria. Meu irmão, minha irmã, tome cuidado. Sabe por quê? No grande dia, Deus vai chamar você, vai me chamar e vai dizer: e aí, meu servo, minha serva, o que você fez com o dom que eu te dei? Senhor, eu estava cuidando da minha empresa, estava estudando muito para concurso, e eu resolvi guardar o dom um pouquinho. Só que no decorrer, eu fiquei muito velho, aí acho que era hora de descansar, mas o dom está aqui, eu guardei ele. Vocês acham que vai adiantar, meu irmão? Anteontem eu estava lendo algumas biografias sobre 5 grandes missionários. Meu irmão, eu fiquei constrangido. William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone. Eu fiquei constrangido. Eu falei: eu faço pouco demais. Será que a vida cristã é só isso aqui? Semana bonitinha, tranquila, trabalha, volta para casa, família legal, saúde, domingo, sábado, igreja, tá, às vezes domingo de manhã tem gente que nem vem na igreja, né? E depois semana de novo, tá? Será que a vida é só isso? Eu fiquei me perguntando para o Senhor: será que é só isso, Deus? Onde o Senhor quer mais de mim? A graça, meus irmãos, é uma só, mas Deus escolheu distribuí-la por meio de muitos servos. E aí, meu irmão e minha irmã, você vai colocar esse dom a serviço da igreja ou não? Ah, pastor, mas eu sou tão pequeno, eu nem sei falar em público, eu não sei fazer nada. Será mesmo? Será mesmo? Será mesmo que você não sabe? Talvez existem pessoas aqui na igreja esperando uma palavra de Deus, sabe? Que apareça um anjo com uma espada flamejante, um anjo gigante dizendo: servo, serva, comece a servir na Betesda. Meu irmão, você vai ficar esperando até sua morte. Mas o que precisa acontecer é você decidir e dizer: eu quero servir. Paulo, já às portas da morte, ele escreve a 2ª carta para Timóteo, um jovem pastor que tinha ido pastorear a igreja em Éfeso. E no capítulo 1, no verso 6 da sua 2ª carta, ele diz para Timóteo, encorajando aquele jovem pastor a gastar sua vida ali naquela cidade difícil. E Paulo diz para ele: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom, da graça que Deus deu a você. Meu irmão, mantenha firme, viva a chama que Deus colocou no seu coração. Não deixe essa chama apagar. Não deixa a ruína da vida, não deixa os afazeres, não deixa a sua agenda, não deixa os compromissos tomar conta da sua vida, ao ponto de você dar o que resta para Deus.
Não deixe, meus irmãos, você dá apenas 10 minutos do que sobra. Esses dias eu postei um story lá, a gente gasta 10 horas dormindo, 8 horas, 10 horas trabalhando, e a gente chega para dormir e diz: Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela noite, nos proteja, amém. 10 segundos de oração, e quer ser espiritual. A gente não lê um capítulo por dia da Bíblia, e quer ser espiritual. Aí depois, meus irmãos, a gente está aí, vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, e não sabe por quê. Não, mas eu te falo por quê. A gente não está perto de Deus. Quem está perto de Deus quer servir. Quem está perto de Deus quer amar. Quem está perto de Deus quer colocar os seus dons a serviço do corpo. E aí a terceira verdade que Pedro nos ensina, ela se faz clara aos nossos olhos. Quando Pedro diz: cuidamos da igreja quando servimos para que Deus seja glorificado. Não a nós. Lembra daquele versículo? Não a nós. Não a nós, mas a Deus. Não a nós, mas a Deus. Existe uma diferença muito grande, meus irmãos, em servir para ser visto e em servir para que Deus seja exaltado e glorificado, e Ele nos veja. Ele nos veja. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Meu irmão, nós temos só uma vida, e curta. Quando a gente olha para os patriarcas, os primeiros homens ali, na criação do Gênesis, a gente vê homens vivendo 600, 900, Matusalém, o homem que mais viveu. Agora a gente não, a gente vive o quê? A nossa média de vida no Brasil é 74, 75 anos. Uma vida curta. E a gente vai gastar mesmo para que o nosso nome seja lembrado. Eu gosto muito de uma frase de um reformador, João Calvino, que diz assim: eu quero que o meu nome morra com o meu corpo. Nós não precisamos servir, meus irmãos, para que os pastores ou os líderes falem sobre nós. Olha, quem fez foi o irmão, muito obrigado, meu irmão. E a gente gosta disso, né? É até difícil quando a gente tem um evento na igreja, e seja eu, seja o pastor Giovanni, a gente está aqui na frente, e a gente vai agradecer, porque se a gente esquece o nome de um, pode ser que aquele irmão fique chateado. Aí a gente já agradece no atacado, né? Para todo mundo. Essa não deve ser a nossa motivação. Então, a pergunta não é apenas: estou servindo? Mas a pergunta, ela passa a ser: quem está sendo exaltado quando eu sirvo? Quem está sendo exaltado quando eu sirvo? Quando entendemos isso, meu irmão, nós entendemos que não é pela nossa força. E é interessante, porque Pedro no verso 11, na parte A, ele vai dizer: você tem um dom de falar? Paulo cita o dom de falar, sobre o dom de pregar, lá na sua primeira carta, no capítulo 12 de Coríntios. E aí Pedro diz: então faço de acordo com a palavra de... Ou seja, eu não falo de mim, eu falo da parte de Deus. Você tem a força para ajudar? Faça na força de... Gente, percebam, falar ou servir é na força de quem? Vamos lá, igreja. Falar ou servir é na força de quem? Não é na minha. Nossa, mas como o pastor prega bem. Eu até postei uma story, eu acho que foi anteontem, de um cara que eu estou seguindo agora, que ele trabalha muito sobre igreja, ele estava falando isso. É muito bom quando vem um pregador na igreja, não é? Ver pessoas pregando, outros pastores pregando, pessoas diferentes pregando. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja, e o irmão disse: nossa, pastor, que palavra, faz muitos anos que eu não vi uma palavra dessa. Eu falei para o irmão: misericórdia, irmão. Glória a Deus, mas misericórdia. Sabe por quê? Eu fui chamado para pregar aqui nessa igreja tem uns 6 meses, e eu me preparei bem para estar aqui. O seu pastor prega aqui todo domingo, e eu sou pastor de uma igreja local, eu sei como é, às vezes a gente tem só 2 dias para preparar um sermão.
Porque tem sermão de sábado, aula no domingo de manhã, sermão no domingo, uma visita, um aconselhamento, é corrido. O seu pastor, às vezes, é muito melhor do que eu, porque ele sabe o que a igreja está precisando. Eu não sei, Deus falou para eu pregar, e eu vim aqui e preguei o texto que tinha que ser pregado. A gente fica correndo atrás de profeta, achando que ele tem poder, atrás de quem cura, de quem tem visões. Meu irmão, ninguém tem nada, quem tem é Deus. Ninguém é bom, somente Deus. E quem falou isso foi o próprio Jesus, né? Nossa, mestre, como tu és bom, o que Jesus disse? Bom somente o Pai. Não existe glória para homem, meus irmãos. Não existe glória para mim mesmo. Pedro está dizendo, todo ensino, toda pregação, toda exortação, todo aconselhamento deve ser submisso à palavra de Deus, e quem faz é Deus, o homem é só o canal. Quem serve não é porque ele é bom, é porque Deus está usando ele como canal. E essa verdade é libertadora, meus irmãos. Por quê? Porque significa que Deus nunca nos chama para servir com recursos possuídos por nós mesmos, mas os recursos sempre vêm dele. Quem ele chama, ele capacita. Ai de mim, Senhor, mas eu sou tão pobre. A gente vê isso no capítulo 6 de Isaías, no seu chamado. A gente vê quando Moisés é chamado, Moisés não acreditando e falando que não podia. Deus fala para esses homens e para diversos homens: não são vocês, sou eu. Só vão, só façam. Sou eu quem vai fazer. Sou eu que sou o canal. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono da força. Eu sou o dono do universo. Minha filha me perguntou para a mãe essa semana, para a Taidna: mãe, como que o planeta está sendo sustentado? O que sustenta o planeta lá no espaço? E a gente falou para ela: filha, uma coisa. A gente explicou para ela, tentou explicar de uma forma mais lúdica para ela sobre o que Einstein, né, disse e tal. Mas a gente falou: olha, é a mão de Deus que sustenta todas as coisas. É a mão do Senhor que sustenta todas as coisas. Quando você olha para o universo e vê essa imensidão, tudo tão grande, Deus é maior. Ele sustenta todas as coisas, meu irmão. É Ele quem sustenta. É quando entendemos que todo cuidado, ele tem um fim maior. Olha o que diz a parte B do versículo 11. Assim, tudo que você realizar, trará glória para quem? Para quem, meu irmão? Para Deus, por meio de Jesus Cristo. E Pedro termina com uma doxologia linda. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Pedro termina sintetizando toda essa glória, dizendo: a glória, o poder pertence a só um, e não sou eu, é Deus. A glória pertence a Ele. Meus irmãos, essa igreja, ela não está pautada e ela não está firmada na areia, ela está firmada em Cristo. A igreja Betesda, ela não pertence a homens, mas ela pertence a Jesus Cristo, a quem comprou ela. Então, nessa noite eu te convoco, meu irmão, a cuidar da família que Deus te deu, exercendo o seu dom, o seu talento, olhando para os irmãos que necessitam do seu lado, mas sabendo que tudo isso deve ser feito para que o nome dele seja exaltado e glorificado, meu irmão. E esse é o objetivo final. Não cuidamos da igreja para sermos vistos, não servimos para receber reconhecimento, não assumimos responsabilidade para conquistar posição, porque no reino de Deus não existe posição. O próprio Jesus disse que no reino dos céus, quem é o maior? É o menor. Então não existe isso no reino, meu irmão. Não existe ninguém maior que o Senhor. Quero concluir essa mensagem, meus irmãos, chamando você para assumir o compromisso que Deus colocou no seu coração. Você não está assumindo um compromisso com a liderança dessa igreja. Você está assumindo com Jesus Cristo, que te comprou. Quero te convocar nessa noite. Você que já recebeu, que está maduro a servir agora. E você que ainda está sendo cuidado, ore para que o Senhor coloque em você, ou torne você maduro, para que você sirva daqui a algum tempo. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. E eu quero terminar com um texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele
que por ele morreu e ressuscitou. Você não vai servir e exercer os seus dons, cuidar, para que você seja visto, para que nós coloquemos você em uma posição, ou dê reconhecimento a você. Você serve porque Cristo morreu por você. E agora você já não vive mais para você, você vive para Ele. E Ele te chama nessa noite para esse serviço. Amém? Feche seus olhos. Gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E orasse ao Senhor. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão e minha irmã. Não para ser um mero frequentador da igreja Betesda. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão e minha irmã, jovem. Deus está te chamando nessa noite para você cuidar da família que Ele te deu. Deus está te chamando nessa noite para glorificar o nome dEle com o dom, com o talento, com o serviço que Ele colocou nas suas mãos. Ora ao Senhor aí. Às vezes você foi machucado em outras igrejas, ou até aqui na nossa igreja, ferido, está magoado. Fala, Deus, nessa noite eu quero ser curado, porque eu quero servir, eu quero abençoar o reino, eu quero glorificar teu santo nome. Diz para Deus, meu irmão. Fale isso para Deus. Você faz parte do corpo, e no corpo não há nenhuma parte dele que é inerte. Toda parte do corpo está em movimento, porque vida significa movimento. Quando a vida acaba, paralisa. Você não está morto, minha querida e meu querido, você está vivo, você precisa se movimentar. A casa do Senhor é um organismo vivo, onde todos precisam trabalhar, servir, cuidar e ser cuidado, todos. Eu não sei como você deve servir aqui na igreja. Deus sabe, Deus vai colocar no seu coração. Se você não sabe, Deus vai colocar no seu coração nessa noite. Eu gostaria de orar com você, meu irmão e minha irmã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós rendemos graças e suplicamos ao Senhor, porque nós não queremos mais ficar parados, só vindo aos cultos aos domingos, ouvindo a palavra e ir embora. Queremos cuidar, queremos trabalhar na igreja, queremos servir, queremos amar. Mostre-nos, Deus, mostre-nos, Pai, onde é o nosso lugar no corpo, onde cada um aqui vai poder abençoar e glorificar teu santo nome no corpo. Não a nós, não é a nós, é a Ti, Senhor. É sobre o Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome nessa noite. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que cada irmão que está aqui, cada irmão que está nos assistindo, possa refletir nessa mensagem e possa assumir a sua responsabilidade no corpo. Não para que a igreja somente seja exaltada, ou para que o nome dele seja reconhecido, mas para que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado, e o corpo, que é a igreja, seja edificado. É o que eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.